Olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Metaverso Médico. Nesse episódio a gente vai tratar de medicina, arte e muita tecnologia. O meu convidado é um entusiasta das novas tecnologias XR. Ele teve uma bela experiência com a realidade aumentada através da publicação do primeiro livro com realidade aumentada no Brasil. Nós vamos falar com o Dr. Caio Soares, médico, otorrinolaringologista e um artista. Então, esse episódio vai ser uma verdadeira obra de arte. Me acompanhe. Caio, seja muito bem-vindo ao Metaverso Médico. É um prazer estar aqui com você. Você foi o grande mentor, né, da minha carreira em relação a não só a arte, mas a divulgação do meu trabalho. E eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. A tua equipe maravilhosa, tá? E vamos conversar bastante coisas bem interessantes. Vamos sim, vamos fazer um roteirozinho, porque são tantos assuntos que a gente termina se perdendo. Caio, eu queria começar, em primeiro lugar, te agradecer também, porque foi você que me abriu a porta para um projeto maravilhoso, que foi colocar a realidade aumentada em livros de medicina. O seu foi o primeiro, e a partir do seu a gente tem, acho que hoje, 10 títulos publicados, inclusive o meu, que você é um protagonista, você faz parte do meu livro, então assim, eu também te agradeço a essa oportunidade. De que forma você enxerga a educação médica dentro da área da otorrinolaringologia? Eu acho que não é só na área do otorrino, né? É a área geral, né? Hoje, na nossa época, por exemplo, a gente tinha os grandes professores, né? Os professores catedráticos, professor titular, e a gente aprendia muito, basicamente, vendo, tendo aulas e participando dos procedimentos cirúrgicos. E depois, num certo período, eles iam liberando e iam ensinando. O grande problema da gente é que quando uma especialização, ela só dura 3 anos. 3 ou 4 anos seja a residência. Não dá tempo de você aprender tudo, né? Não só no otorrino, imagine que em todas as especialidades. E aí você acaba selecionando aquilo que você quer, né? E com isso você vai se aprofundando. Então, isso é na nossa época, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, isso mudou muito, né? Qualquer pessoa pode ter acesso à informação com muito mais facilidade. E eu, graças a Deus, participei dos 2 ciclos, porque eu vi aquilo acontecer e, ao mesmo tempo, nos últimos 10, 15 anos, a tecnologia incorporou isso. Então, o ensinamento ele é completamente diferente e muito mais fácil também. E tem muito mais conhecimento, mais coisas que você tem que aprender. Então, junta tudo isso, e um dos motivos, até tem uma história interessante que a gente se conta, por que surgiu, por exemplo, o livro A Realidade Aumentada. Então, imagine o seguinte, imagine há 30 anos atrás, o que você tinha? Você tinha uma cirurgia e você teria que estudar essa cirurgia, lógico que você tinha já o subsídio técnico para fazer, você já estava ali já ambientado, mas era um livro. Né? Você tinha que ler um livro, você tinha que ler uma técnica cirúrgica, você abria um livro e você tinha figuras, você tirava as informações dos seus professores, mas é muito difícil de aprender. Né? E o grande problema que a gente tinha é que você nunca tinha uma cirurgia, você quer aprender uma cirurgia no dia que você está lá. De vez em quando as patologias são mais raras, são patologias que você não vai ter na tua residência inteira, nos 3 anos. Ou você vai ter 1, 2, 3, 4 casos. Então, isso é muito difícil, porque você tem que trabalhar no ambiente universitário e torcer pela desgraça do outro, que ele tenha um problema que você possa estar ali para resolver. E uma das coisas interessantes desse livro, de realidade aumentada em livros médicos, é que você pode estudar a cirurgia, não tem aquele papel, né, aquele papel branco cheio de desenhos, e aí você pode estudar uma cirurgia, basicamente, em imagens. Então, a curva de aprendizado da época que a gente não tinha, hoje, acaba sendo muito melhor. Né? Você faz as cirurgias e você vai filmando isso, e com isso a gente vai aprendendo com muito mais rapidez. E aí você tem grupos que você estuda isso, então o ensinamento é exponencial. Né? O Dr. Caio Soares, quando eu o conheci, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ele tinha já essa primeira edição desse livro, que é o livro Otoplastia, primeira edição do Dr. Caio Soares, que, aliás, diga-se de passagem, muito bem ilustrado, ilustrações belíssimas do Wolff. Então, assim, eu queria fazer um livro, na verdade começou a história assim, começou da seguinte maneira, como a gente trabalha no ambiente universitário,
Então, você acaba tendo que estar sempre up-to-date em técnicas. Sim. Então, para ensinar, a gente tinha que repetir muito, né? Opera com um residente, opera com outro, opera com um estudante. E com o tempo, a gente foi guardando material, cirurgias, técnicas, rabiscos, descrição de técnica, fotografia de paciente, tudo que é tipo. E daí, um amigo meu falou, pô, cara, você tem um resultado muito legal, você ensina esse pessoal, por que você não faz um livro, né? Eu falei, livro, né? Ficou aqui na minha cabeça e alguns anos depois, 4, 5 anos depois, pô, vou fazer um livro. E aí, Mauro, eu acho que é aí que juntou a arte, porque eu não queria fazer um livro sobre uma técnica cirúrgica. Eu queria fazer o livro com uma característica diferente do normal. Então, eu pensei, não, eu não quero fazer aquele livro comum, com tudo escritinho, não. Eu quero fazer um livro com papel de pergaminho, eu quero fazer um livro de capa de tecido, eu quero fazer um livro colorido, eu quero que aquela cirurgia ela sirva para as pessoas que têm interesse em aprender, mas também para o meu consumo, voltando a dizer, que fosse uma pequena obra de arte. Obra de arte, sem dúvida então, nenhuma. é isso chamando um pouco a atenção daquelas perguntas, daqueles comentários que a gente fez antes. Então, isso, talvez se eu não tivesse esse viés artístico, talvez fosse um livro comum, normal e de pouca... Uma das coisas que me chamou mais atenção, não só pela qualidade da ilustração, pelo colorido, pela arte viva que existe dentro desse livro, é que ele tem várias versões de capa. Esse, por um acaso, é verde com o laranja, tem o azul com o amarelo, tem o rosa com outras cores. A história... Deixa eu só mostrar aqui. Então, assim, quando eu fui fazer o livro, eu fui atrás de um artista também que pudesse fazer o projeto gráfico, é um livro completamente diferente. E aí, pô, como é que faz a capa? Cara, eu quero uma capa mais simples possível. O que você quer? Faz um ponto, faz um rabisco. E aí encontrei o Jaime Silveira, tá aqui. Ele fez o projeto gráfico e a capa. E o Jaime, cara, vamos ter que fazer uma cor da capa do teu livro. E aí começou a mostrar, putz, uma cor assim, preto e branco, amarelo, vermelho. E me mostrou quatro capas. Ele pensou e achou que ali visualmente ficava bacana. E aí a gente teve uma reunião, ele começou a falar, porque esse aqui tem isso, chama para isso, essa aqui tem uma vibração assim, esse é mais feminino, esse é mais bucólico. E eu olhei assim, cara, todos eram bonitos, todos, não tinha assim mais bonita. Mas você tem que escolher. Não, está escolhido. Nós vamos fazer todas as cores. Todas as cores. Muito legal, muito legal. Por que não? Né? Por que não? Por que não? Né? Eu acho que a identidade é tão forte que pode variar nas cores, mas a identidade sempre está preservada. Esse é um livro também, assim, para você ter como um livro de mesa, que a gente chama. Você pode deixar 2 ou 3, assim. É bem bonito. No consultório eu tenho ali guardado ali e chama bem a atenção. Ainda funciona como objeto decorativo. Sim, exatamente. Pois é. E aí, a partir desse livro, foi que nós nos conhecemos num evento de rinoplastia em São Paulo, o Rhinology, acho que 2018. Ou 17? Isso. 18? E aí, você conheceu lá um projeto de realidade aumentada que a gente tinha trabalhado, você me convidou. Na verdade, a história é que eu tinha o livro, estava bonito e maravilhoso, era um projeto pessoal meu, como eu falei, para consumo próprio e tal, para mostrar para as pessoas e até para as pessoas aprenderem, mas era um livro, né? E daí foi quando um amigo meu, né, o Dr. Arthur, lá da Bahia, um grande amigo meu, um exímio cirurgião, nós estávamos no congresso e ele estava com um projeto paralelo com o Mauro Castro de fazer algumas imagens, um livro, que foi o primeiro livro que eu vi, e ele me mostrou aquele livro em realidade aumentada, onde você colocava ali teu celular, seu iPad ali, e aí você conseguia ver as imagens. Cara, ele falou assim, cara, você tem que conhecer o Mauro Castro. Quem que é esse Mauro Castro? Quem que é esse cara? Pô, e aí, não, peraí que tá no stand lá, não sei o que, vou chamar ele, tá fazendo esse projeto para nós, aqui na Bahia, tal. Aí veio o Mauro ali, tal, chegou. Cara, mas é um troço impressionante, né, Mauro? Eu olhei para você, eu olhei, pô, vê esse livro aqui, Mauro. Meu livro, ele olhou, eu falei, cara, foi um casamento mais que perfeito, né? Porque, cara, escute, você quer fazer uma tecnologia
eu já tenho o material pronto, né? Vamos transformar isso num projeto, né? Vamos isso para a gente. E aí foi assim, um casamento no momento. Acho que foi aqui, o dia seguinte a gente estava conversando, aí eu voltei para Curitiba, já falamos no telefone, ele já estava fazendo o projeto, eu já estava falando com o Jaime Silveira, dizendo que ia fazer isso aí, não sei o quê. No fim, foi super rápido, né? E como eu falei no começo da nossa entrevista, o Mauro, eu acho que assim, o grande impulso nessa parte acadêmica minha, né, em relação a... foi o livro. O livro foi uma grande marca para mim. Agora imagine você abrir um livro, em vez de ter fotografia ou ter diagramas, você tenha um filme. Isso vai sair do livro e vai ser muito mais fácil da gente entender uma técnica cirúrgica, o funcionamento, a fisiologia de um órgão. Isso significa que a curva de aprendizado do aprendiz em geral vai ser muito mais rápida. E aí daí depois o Mauro, né? A gente se conheceu, ele fez esse livro, acho que em pouco tempo, né, Mauro? Aqui, uns 6 meses, conseguiu fazer? Na verdade, seu livro já estava pronto, né? O que a gente fez foi... Aí nós marcamos uma captação de imagem no Centro Cirúrgico do Hospital IPA, Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia, que, aliás, a gente vai falar um bocado sobre isso aqui. E nós fizemos a captação de imagens da cirurgia de otoplastia. Depois nós segmentamos, nós dividimos as etapas passo a passo, rigorosamente como o livro anterior sugeria. Nós editamos esse material, colocamos esse material em uma moldura em 3D e a partir do download de um aplicativo você consegue não só acessar a imagem estática e todo o descritivo da cirurgia, mas você também consegue ver a cirurgia acontecendo ali na sua frente. É como se tivesse o centro, você conseguisse entrar no centro cirúrgico nas páginas impressas do livro. Né, Caio? Aí você toca. E aí a curva de aprendizado que a gente tinha lá com o livro, simplesmente o residente ou fellowship ou o médico já com experiência para aprender, ele ficava lendo o livro e vendo fotografias e imagens, aí ele explodiu, né? Quando você sai daquele código, sai um filme todo detalhado, caprichado. Embaixo você tem também os dizeres, as legendas. Então, a curva de aprendizado é super rápida, né? Porque a pessoa vê 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e pode até levar o livro na cirurgia, né? Que é uma coisa que hoje o pessoal faz muitas vezes. Temos cursos aqui. Diversos. E a gente dá de presente ali para os alunos e tal. E não é raro eu receber algumas mensagens. Cara, olha que beleza, estou fazendo a cirurgia aqui. Eu estava em dúvida num passo cirúrgico, um tipo de fio de estrutura que se usa, mas com o livro aqui eu posso fazer a minha cirurgia tranquilo e principalmente com qualidade e segurança. Que é o grande problema do cirurgião é esse, né? Você aprende a fazer, mas assim, você demora muito tempo para você aprender a fazer bem feito. E isso é o tempo e a quantidade de casos que você tem. É como se cada cirurgia ele vai rever o livro ali, ou durante o procedimento ele pode copiar, uma consulta, né? Rápida, sim, um livro de consulta rápida, hands-on, uma coisa mais... E aí, esse projeto, assim, não sei se vai comentar sobre isso, mas eu vou puxar um pouquinho. E o Mauro está aqui em Curitiba, ele está aqui agora no Metaverso Médico por minha culpa, pode ser, né, Mauro? Claro que sim. Porque o que aconteceu foi que a gente viu uma possibilidade de ensinamento médico inédito, que é os livros em realidade aumentada, que até naquela época não tinha, não sabia o que era. Parece que é o primeiro livro de realidade aumentada, sim, né? Acho que publicado oficialmente por uma editora, sem dúvida nenhuma. Sim, porque a gente tentou até ver e não tinha ninguém, né? Então, hoje a gente está aqui numa situação tranquila, mas no começo foi difícil da gente entender ali como é que a gente faria esse projeto, porque eu não conhecia, quando o Mauro me mostrou aquilo. E até hoje, quando você mostra, as pessoas não sabem que existe. Até agora eu estava conversando com o meu primo ali, antes de chegar aqui, e eu estava com o livro ali, ele, o que é esse livro? Não, esse é um livro meu, tal, não sei o quê. Daí ele não é nem médico, nada. Cara, quando ele olhou aquilo, que é isso, cara? Que espetacular, coisa interessante. E até hoje as pessoas não sabem que existe a realidade aumentada em livros médicos. E todas as pessoas que veem, eles realmente eles se admiram com a tecnologia. Então,
Um dos motivos do Mauro vir aqui para Curitiba foi que eu vendo o potencial de tudo isso, porque eu entrar no movimento universitário, tem a universidade por trás, tem o IPO, que é o Instituto Paranense de Otorrino, que tem um viés acadêmico fortíssimo, tem programa de fellowship, pós-graduação, aquilo cai como uma luva na instituição. E aí apresentei o Mauro para a instituição, através do Núcleo de Ensino e Pesquisa, Dr. Evaldo Macedo, na época, Dr. Marcos Mussolini, Rogério Pazinato, Dr. João Luiz Garcia de Faria, que é o pessoal que era mais afinado com o ensinamento, e eles também acharam maravilhoso o projeto e eles contrataram o Mauro para fazer a primeira biblioteca do mundo em realidade aumentada para ensinamento médico. E isso também foi muito importante, porque capitaneando esse primeiro livro, que é a Otoplastia em realidade aumentada, o que eu fiz? Eu consegui trazer artigos científicos, esse livro ficou muito mais, vamos dizer, com consistência técnica, e ali vieram outros profissionais, o Dr. Marco César, que é um especialista em cirurgia nasosinusal, realizou um projeto de vida dele também, fazendo esse livro na área dele de cirurgia endoscópica, cirurgia funcional de nariz. Veio a Universidade Federal do Paraná com o Dr. Rogério Hammerschmidt, que é o chefe de departamento, nosso amigo pessoal também, fez uma publicação inédita também sobre implante coclear, o trabalho maravilhoso no Hospital de Clínicas, no SUS, e trouxe também essa realidade para a cirurgia otológica. Doutora Ellen em cirurgia de face, né? No Deep Plane, cirurgias de estética facial, que está maravilhoso. Dr. Marcos Mussolini na parte de rinoplastia. O Mauro veio depois no último, né? O último teu, né, Mauro? É o 10º. Não, mas é o último da série, né? De uma coleção de 10 livros, o meu Quem mais? O Dr. Evaldo sobre cirurgia. O Dr. Evaldo Macedo, que é uma sumidade especializado em voz, em microcirurgia de laringe. Desenvolveu o livro dele também. Dr. Guilherme Catani, também na parte de voz, com cirurgias ao vivo. Resumindo, hoje essa biblioteca, o sucesso dela é inegável, né, Mauro? Não, sem dúvida. E voltando ao ponto onde você me convidou para apresentar esse projeto aqui no Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia, no qual eu sou muito grato, porque através da figura do Dr. João Luiz Garcia de Faria foi quem me abriu essa porta no Núcleo de Ensino e Pesquisa para que houvesse esses 10 exemplares, essas publicações com realidade aumentada, publicações inéditas, porque até então a gente desconhece livros que tenham realidade aumentada e tenha sido publicado por uma editora centenária, uma editora internacional, que é a TM, né? Aqui no Brasil representada pela Revinter, TM Revinter, né? Uma editora conceituada que abraçou esse projeto e publicou os nossos livros. Mas, Caio, tem uma outra coisa que a gente não falou e que é bastante pertinente para toda essa situação. Você me trouxe para Curitiba e eu acho que esse projeto que a gente desenvolveu junto, a gente já foi longe com ele, não foi, Caio? Eu te trouxe para Curitiba e você me levou ao mundo, né? Isso a verdade essa, a verdade a gente só fez a parte técnica e ele desenvolveu umas ideias e eu vou contar assim 2 episódios. Eu vou iniciar essa parte internacional. No que diz respeito à minha parte, que é a parte tecnológica, é que quando eu apresentei esse livro para os eventos internacionais, nós fomos selecionados pelo SXSW, que é o South by Southwest, que acontece em Austin, no Texas. Nós fomos selecionados pela Apex, que é a empresa que fomenta a internacionalização dos negócios no Brasil. Então, o projeto foi selecionado e a Apex colocou para mim lá no Texas um stand onde nós fizemos a exposição desses livros, né? Incluindo todos esses exemplares que o Dr. Caio acabou de falar. Depois disso, Caio, nós fomos para a Feira do Livro em Frankfurt, na Alemanha, onde tivemos um espaço garantido pelos organizadores da feira na startup área, ou seja, na área de inovação. Nem os alemães tinham visto isso ainda. O detalhe, a editora TM, a matriz é lá na Alemanha, em Frankfurt. Então, foi assim um evento de inovação bem bacana.
E o terceiro momento internacional que esse livro nos levou, Caio, foi a Academia Americana de Otorrinolaringologia, que aconteceu, a sua reunião anual aconteceu em New Orleans. E nós estivemos lá, onde nós fizemos palestras e apresentações sobre o tema. Mas eu falei sobre a parte dos eventos que envolvem tecnologia, porque até então eu estava falando com os meus pares tecnológicos. Pela primeira vez, eu fui convidado, junto com o Dr. Caio e os demais autores, para falar para médicos na Academia Americana. E aí eu queria que o Dr. Caio falasse, explicasse como é que foi essa experiência aqui lá nos Estados Unidos. Bom, então assim, o Mauro falou da parte tecnológica, que é o que interessa para ele. E vou falar da parte médica, o que é o prazer, né, de você ser... Isso eu falo do fundo do coração, até um pouco emocionado, que é o prazer de receber um convite para a gente, no caso eu e ele, mas eu vou comentar também sobre os nossos companheiros que participaram junto, um convite formal para dar uma aula no Congresso Mundial, no Annual Meeting da Academia Americana de Otorrinolaringologia. Só para vocês terem uma ideia, é o maior evento hoje da nossa área mundial. Então, são 10 mil pessoas e médicos. Mas para você dar uma aula, você tem que ter alguma coisa nos Estados Unidos, tá? Não tem aquilo eu convido porque ele tem uma coisinha ou outra que vai me ajudar. Não, você tem que estar up to date. Você tem que realmente levar para os americanos o que realmente é novo. Não só de uma técnica cirúrgica, mas de um tratamento, um desenvolvimento de drogas. E aí, tendo esse projeto inédito, a gente foi contemplado num convite para falar para uma plateia de milhares de pessoas, até como eu, com pouca experiência, durante 1 hora, né? Porque uma coisa é você falar no cantinho, outra coisa é você... Subir ao palco. Exatamente, e te darem para um brasileiro, né? Que é um congresso deles, né? Existem os convidados internacionais, obviamente, mas é um congresso que tem provavelmente 70%, 80% de americanos, tutelados por universidades americanas, não é? E aí a gente teve esse prazer de dar uma aula de 1 hora para eu e o Mauro apresentarmos essa novidade. E foi uma surpresa, porque nem os americanos, né? Quando a gente começou a dar aula, a gente fez uma estratégia para chamar a atenção deles. Todos, quando a gente dava as aulas e eles viam as imagens no celular deles, eles todos ficaram impressionados, tá? Isso eu me lembro exatamente do momento exato ali, que eles olhavam falando, daí olhavam no celular, não estavam entendendo muito bem. Então aquilo chamou muita atenção. Nós temos essas imagens aí. A gente tem umas imagens. Tem essas imagens. E aí a gente tinha também um projeto de divulgar, obviamente, né, para os nossos colegas, nossos amigos. E nós tivemos o prazer também de ter com a gente Foram 3 aulas, Mauro. Foram 3 aulas. E uma das aulas foi uma aula em conjunto com o Dr. Rogério Hammerschmidt, que é o chefe do departamento de otorrinolaringologia da Universidade Federal do Paraná, o professor, junto também com um professor, que é nosso amigo, o Dr. Marcos César Jorge dos Santos, que representava a PUC. Então, a gente tinha ali o IPO, Federal. Universidade Federal do Paraná, e a Pontifícia Universidade Católica aqui. Então, aquilo abriu, imagino que tenha os olhos das pessoas de uma maneira muito importante. Perfeito. E para relembrar esse momento, na época que nós submetemos o projeto e fomos selecionados, nós estávamos fazendo a transição deste livro para a sua segunda edição, que seria este livro. Só que este livro não estava pronto. Nós desenvolvemos uma cartilha com todo o conteúdo prático do livro e nós distribuímos essa cartilha para os americanos ali presentes, para que eles pudessem acompanhar a aula do Dr. Caio Soares com os seus celulares. Eu costumo dizer, Caio, que é a primeira aula que é o mobile friendly, né? A única aula que o celular é permitido, porque todas as outras não, desliga celular, a nossa não, a nossa mantém o celular ligado. Então as pessoas puderam acessar todo o conteúdo da cirurgia de otoplastia,
com os seus celulares, enquanto o Dr. Caio Soares ministrava a sua aula. Foi um momento ímpar e muito importante para a minha carreira, Caio. E você esqueceu de uma coisa que eu acho mais importante. O livro, tá? Ele nasce morto, né? Hoje em dia, livro é uma coisa muito relativa, né? Ainda mais em medicina, que todo ano tem variações. Então, esse livro ele pode ser atualizado. Então, a própria aquele code que lê ali, ele é um code do momento. Ou seja, você tem um livro impresso e você tem uma imagem. Isso. Ao apontar o celular para essa imagem, aquela cirurgia aparece. Porém, se um equipamento cirúrgico, se uma nova cirurgia, se um determinado detalhe for atualizado, você consegue atualizar o conteúdo do livro na nuvem. Tá. Não precisa reimprimir, né, Caio? Isso. Então, uma vez que eu tenho certeza, esse livro aqui, daqui a 100 anos, tá? Pode ser que seja com a mesma capa. Pode ser que... Eu acho bacana ser com a mesma capa. Isso que é legal. Com a mesma capa. Só que atualizado daqui a 100 anos, tá? Então, para quem ama o livro, quer dizer, pegar no livro, né? Olhar o cheiro do livro, o volume do livro, que eu acho super importante, mas o conteúdo ele vai ser todo reatualizado. Então, o que a gente fez? O livro normalmente ele nasce morto. O nosso já é eterno. Perfeito. Essa é uma bela de uma colocação. O livro está sempre apto a ser atualizado online, digitalmente. Caio, me permita dizer que esse projeto ele foi adiante porque você acreditou, ele ganhou uma proporção interessante, como a gente acabou de falar, e eu me permita dizer que Dr. Caio Soares, ele sempre me abre o espaço para que eu possa fazer meus testes, as tentativas com novas tecnologias. A gente sabia lá no início, quando a gente publicou o livro, que a realidade aumentada seria apenas um primeiro degrau de algo muito maior que estava por vir. Esse algo muito maior, chamado metaverso pelo Mark Zuckerberg do Facebook. Mas a gente sabe que o metaverso ele não é um lugar, ele é um conjunto de experiências. Ele faz parte da nova Web 3.0, uma web imersiva, onde todos terão acesso. Assim como temos acesso hoje ao nosso website, à nossa rede social, a gente vai ter acesso a uma situação imersiva. E, mais uma vez, o Dr. Caio Soares me abriu a possibilidade da gente fazer um experimento. Mauro, eu não abri nada. Quem abriu foi você. Não, mais uma possibilidade da gente fazer um experimento. O Dr. Caio Soares fez uma viagem inusitadíssima para Islândia. E aí eu vou deixar para ele contar. Pois é, aí ele me pediu para dar uma aula lá na Islândia. Tá bom, Mauro, vamos dar uma aula no metaverso. Mas não sabia nem o que era metaverso. Não, vamos resolver. Então foi super interessante. Porque a gente estava num ambiente totalmente inóspito. Eu me lembro direitinho que a gente falava por telefone ali, por celular. Agora vai lá, entra lá, vamos fazer uma apresentação, vamos dar aula em metaverso. E eu estava no lado de uma cachoeira. Na verdade, eu escolhi alguns lugares assim que eu achava que era interessante. Um dos lugares era numa cachoeira do lado. Eu estava ali conversando com ele. E aí a gente conversando, então foi muito interessante. Daí eu escolhi outro lugar, que é uma praia que tem uma areia negra, porque lá é tudo uma ilha vulcânica, né? E ali tinha uns icebergs e tal. Daí eu falei, aqui mesmo. Então, depois até tem essas imagens, eu gravando ali, tá bem interessante. Está tudo registrado. E então, esse negócio do metaverso é um negócio espetacular, né, Mauro? Você podia explicar um pouquinho mais para ele onde que a medicina poderia nos ajudar nesse caso? Com toda certeza, Caio. E para isso eu fiz mais do que explicar. Em dezembro do ano passado, 2022, eu fui convidado por um médico, o Dr. Pierre Galvani, para fazer uma palestra em Santa Catarina, para explicar essa palavra que muitos falam e poucos compreendem. E depois, quando eu vi a minha palestra toda pronta, aquela sequência de slides, aquele início, meio e fim, eu fiquei pensando, por que não publicar? Daí eu ofereci para a editora TM, que abraçou o projeto e resolveu publicar. E nós publicamos o livro Metaverso, Ambiente de Aprendizagem em Saúde.
no qual você é um protagonista aqui. Todas as nossas experiências estão aqui registradas, inclusive essa da Islândia, que foi muito legal essa da Islândia, porque o objetivo dessa experiência com o Dr. Caio Soares foi mostrar que o metaverso não tem barreiras geográficas. Ele, num local inóspito, inusitado, no meio da neve, no meio do nada, numa praia, só ele... Eu tava lá, menos 2 graus, e você tava no ar-condicionado E eu aqui, no né? ar-condicionado, só que eu tava com óculos de realidade virtual e era como se eu estivesse lá com ele. Então, primeiro ponto alto foi a gente criar os nossos avatares semelhantes à nossa presença, né? Então, foi lá, você faz o upload de uma foto e o avatar fica bem parecido. Dr. Caio Soares com jaleco médico, eu com um paletó, um blazer, uma coisa mais ou menos igual a essa aqui. E a gente se encontra nesse ambiente virtual para mostrar que não existe limite, não existe barreira geográfica para essa tecnologia. Transportando isso para a medicina, Caio, eu fico imaginando o seguinte: imagina você dentro de um centro cirúrgico e diversas pessoas que não têm acesso a centros cirúrgicos, por exemplo, alunos que moram em cidades distantes, cidades menores, que não têm a mesma estrutura hospitalar que nós temos aqui em Curitiba, por A gente exemplo. tem que fazer ainda, nesses cursos de pós-graduação da instituição, um projeto para a gente fazer um ensino à distância. Sim, né? com toda certeza. Eu acho que é totalmente factível. É que a gente já tem tudo, né? A gente tem professor e tem o estudante e tem a tecnologia. Exatamente. O que é mais difícil a gente tem, né? Exatamente. É só juntar a fome com... Enfim. E aí a gente fazer um projeto de que você consiga, primeiro, incluir e agregar, né? Porque assim, não dá para você pensar num projeto onde só entra quem tiver o óculos. Não. A tecnologia é muito democrática. Você pode entrar pelo celular, você pode entrar pelo computador, e se você tiver um óculos de realidade virtual, você consegue, de fato, ter uma experiência melhor, uma experiência premium, vamos dizer assim, porque você está lá dentro, né, Caio? Então, mais uma vez, Caio, esse livro é a síntese de tudo isso que a gente conversou aqui. Eu te agradeço bastante, primeiro, por ter me aberto a porta para tudo isso, para a gente chegar até aqui. Isso aqui ainda não é o fim, ainda é o início de um novo caminho tecnológico muito pujante que está por vir. Né? Você esqueceu de falar uma coisinha. Eu contar para vocês. No final depois dessa apresentação na Academia Americana lá de Otorrino, em New Orleans, no final de ano eu estava indo viajar para a praia, na família, no carro e tal. Daqui a pouco o Mauro me manda acho que foi via WhatsApp, não sei o que. Ele tinha ido para Nova York. Você tinha ido para Nova York para tentar divulgar, né, na time internacional. É verdade. Quase que eu me esqueço. Tudo bem, né? Tô indo para Nova York, falar com o pessoal da editora, babá. Daqui a pouco ele manda umas imagens assim. Cara, eu tava no Manhattan Connection. Meu Deus do céu. Com o Pedro pelo Mundo, mais jovem. Pedro Andrade, Bider, Pedro Andrade do Manhattan Não, eu falo Connection. Caio pelo Mundo. É Pedro pelo Mundo. O Dr. Caio Soares, ele é um médico ortoplastia, e o que a gente fez foi colocar a mesma tecnologia do Pokémon GO. A gente colocou os passos cirúrgicos nessas páginas, tá vendo? E esse case está sendo, foi contemplado pela Apex, né? A agência de fomento, negócio do exterior. A cada página que você passa, vou mostrar aqui. Uma animação diferente. Uma animação diferente, referente ao passo cirúrgico. Esses passos cirúrgicos foram gravados no hospital. Mas você conta a cirurgia? Oi? Conta a cirurgia? Exatamente. Você lê, você vê a imagem estática, mas você também assiste o procedimento cirúrgico. Então, assim, esse é um case que está sendo contemplado agora. A gente está indo para o Texas, pela Apex. E, cara, os caras... Ele apresentando, sentado, e os caras olhavam aquilo. Tem as imagens. Temos aquelas imagens, Eles olhavam aquele negócio, pô, olha aqui e tal, e daí vê aqueles comentários. Então, aquilo, pra mim, foi muito legal. E eu andando na estrada, e depois eu comecei dando uma olhadinha, daqui a pouco a Denise falou, o que você está vendo aí? Não sei o quê, tava parada. Não, que tava parada num congestionamento. Eu falei, olha o que o cara me fez aqui, olha, tô no Manhattan Connection. Quando é que vai passar isso? Foi muito espetacular. Bom. Agora que você lembrou isso, eu me lembrei um mais importante do que esse. E o mais legal, esse me emocionou. Eu cheguei a esboçar uma lágrima. Quando eu estive em Frankfurt, na Alemanha, na Feira do Livro, eu levei o seu livro, esse livro verde, exatamente esse livro verde. E eu levei lá para o pessoal da TM e apresentei a tecnologia, e eles adoraram. E eles disseram, você pode deixar um exemplar desse aqui para mim? E eu deixei um exemplar para eles. Bom,
Voltei de Frankfurt, fui a Nova York, nessa circunstância que você acaba de citar, e fui na TM Nova York. Quando eu bati lá, o diretor editorial dessa parte de otorrinolaringologia, ele estava com o seu livro na mão, com um bilhete escrito para o Tim, era o Tim Hiscock, tinha escrito For Tim, ou seja, o pessoal da Alemanha teve o trabalho, se deu ao trabalho de postar isso para Nova York. Nem eu sabia que esse livro estava na mão Olha dele. aí, ó, olha aí. Quando eu vi esse livro na mão dele, eu falei, pronto, estamos no caminho certo, reconheceram o nosso trabalho, que bacana, que felicidade aquele momento em que você vê um cara de uma editora internacional centenária ter o seu projeto na mão. Aquilo ali eu te agradeço e é a coroação desse projeto, né, Caio? Pois é, olha, essa aí eu não sabia. Ou não lembrava também, É. né? Foram Mas é tantas muito coisas, legal. né? E a gente se divertiu muito, né? Não foi só... A gente gosta de se divertir também. Isso aí faz parte também de uma Claro. amizade, É. faz parte de um... Não é só um projeto. Então, a gente foi para New Orleans, a gente saímos, conversamos. Eu, você, o Marco César. Sim, claro. Muita diversão. Então, tudo tem que estar, acho que, junto de um pouco de diversão, como você falou, um pouco de arte, um pouco de companheirismo, né? Sem nenhum interesse, Não, né? claro. Deixar bem claro, nenhum interesse comercial. A gente faz isso por prazer. Por amor à arte, por amor à tecnologia, à medicina, né, cara? É muito interessante. E esse viés que a gente tem de transmitir o conhecimento é muito importante. Então, as pessoas percebem, né, que a gente não faz isso só para a gente, né? A gente faz isso para mostrar e realmente transmitir o ensinamento, transmitir o que a gente sabe, não esconder absolutamente nada, né? E a tecnologia, ela cai como uma luva em cima disso, porque daí fica muito mais fácil para todo mundo, né, Mauro? Exatamente, Caio. E aí, Caio, eu queria pegar esse gancho e te dar umas últimas palavras, uma conclusão sobre o que você pensa sobre o ensino, a educação, a medicina e a arte através dessas novas tecnologias. Eu acho que o novo caminho agora vai ser, eu acho, cursos presenciais, onde você as pessoas vão ver, vão ser ensinadas, vão treinar e vão levar a tecnologia para os consultórios e as casas deles. Eu acho que esse é o grande futuro do ensinamento. Então, as pessoas vêm, elas aprendem e elas vão levar isso, como se fossem arquivos, como se fosse o livro, que elas pudessem estudar à distância e fazer mentoria à distância. Eu acho que isso é o grande futuro. Que a tecnologia, junto com o profissional, ou o professor, vai estar sempre junto a vida inteira com eles. Então, você vai fazer como eu disse, essa mentoria e durante anos você vai ter o contato com o progresso das técnicas, com o progresso, a própria tecnologia, nem sei o que vem, né? Você começa assim, você vê em 5 anos o que já veio, né? Eu acho que esse é o grande futuro do ensinamento, sabe? Você vai casar com a tecnologia e vai ter que usar ela, você vai usar a distância como se estivesse na tua frente. Perfeito, Caio. Caio, quero te agradecer muito, não só por fazer parte dessa minha trajetória profissional, mas por estar aqui também falando tudo isso para a nossa audiência, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, dar o seu depoimento, falar de que forma você está engajado, envolvido com essas tecnologias, porque você é a prova de que já deu certo. Você é a medicina associada à tecnologia e arte já funcionando, não é mais protótipo, já está validado, não é isso? Então, muito obrigado pela sua presença. Te deixo as últimas palavras. Mauro, eu que tenho a agradecer, como nós já comentamos, o fato de a gente se conhecer, isso trouxe um valor grande ao meu trabalho e eu acredito que é o seu trabalho. Recíproca verdadeira. E a amizade, como a gente falou, ela é mais importante que tudo isso. Então, hoje, eu tenho o Mauro como um grande amigo, né? A gente conversa, a gente vê, ele mostra para nós algumas tecnologias, a gente avalia, né? E eu acho que
daqui a uns anos nós vamos estar aqui falando de alguma coisa completamente inusitado também, né, amor? Do jeito que você vai aí, Do jeito que e as a coisas vontade estão que a gente acontecendo tem, eu acho que rápido. vai ser muito interessante. Exatamente. O mais importante é isso, é a vontade de se atualizar, né? Não quer Eu ficar acho para que daqui trás. uns 2 anos a gente vai estar aqui falando uma coisa também diferente. Pode ser. Você veja, a realidade aumentada hoje já é uma realidade, né? O pessoal já usa isso. Para diversos fins, né? É o metaverso e tem também um negócio chamado realidade assistida, né? Sim. Sim, E você teve também uma experiência, né? É, a realidade assistida que, na verdade, o que que é? É, por exemplo, fazendo um ato cirúrgico, uma cirurgia, os olhos, os meus olhos, né? Que eu tenho, porque ninguém consegue ter o olhar do cirurgião, as pessoas vêm de longe, né? Vai ser transformada também em realidade aumentada. Sim, né? tudo que você está vendo está sendo Isso, transmitido exato. Aos olhos online do em tempo cirurgião. real. Exatamente. Né? A O pessoa olho do pode, cirurgião. inclusive, comentar ou participar à distância. né? É porque assim, é o foco do olho do cirurgião naquele momento cirúrgico. Aquele só a gente que está vendo. Certo, As pessoas estão imaginando o que está vendo, mas em ângulos diferentes. perfeito. Agora, quando você está fazendo o procedimento, você foca naquilo ali, por exemplo, num ponto, numa sutura, num retalho, numa artéria, um ligamento de artéria, vaso, uma visualização de nervo, é difícil da pessoa longe ver, ou ela Perfeito. imagina. Então, esse vai ser o nosso próximo projeto, né, Com Mauro? certeza, com certeza. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui no Metaverso Médico, um podcast do grupo Ser Médico. E aqui a gente finaliza o 5º episódio. Muito obrigado.